você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Ageu é o nome dele. Esse nome Ageu significa festivo. Parece que ele nasceu num dia de festa judaica. Festivo é o significado desse nome, Ageu. Quem já achou, diga amém. Então vamos ler juntos, no capítulo 1, do versículo 6, diz assim, olha só. Tendes semeado muito e recolhido o quê? O que é isso? Você trabalha muito e tem pouco resultado. Você planta muito e colhe pouco. Isso que é o significado. Comeis, mas não chega para o quê? Para vos fartar ou fartar-vos. A pessoa come, quanto mais ele come, parece que ele está com fome, parece que ele nunca fica saciado. Parece que a saciedade é alguma coisa difícil para a pessoa. Diz mais ainda. Bebês, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no quê? No saco furado. Você já teve essa sensação? Parece que o dinheiro está sendo colocado num saquetel furado, num saco furado. Aqui está dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, disse Deus. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis o que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ou só preocupa-se em cuidar de si mesmo, dos seus interesses, e se esquece das questões de Deus. Amém? Esse é o significado. Podemos assentar. Irmãos, eu quero conversar com vocês nesta noite, dentro desse texto da Bíblia. Amém? Do Velho Testamento. Deixa eu explicar para vocês. Quase todos nós temos um momento que temos aquela sensação de abandono. É quando nós percebemos que parece que a nossa vida não anda. Parece que a nossa vida não progride. Parece que a nossa vida não prospera. O que é pior é que às vezes nós temos aquela sensação que estamos nadando contra a maré. Nadamos e não saímos do lugar. E aquela sensação desagradável que parece que tudo que nós ganhamos ou conquistamos, parece assim que estamos colocando num saco furado. E você sabe que uma das coisas impossíveis é se encher um saco furado, e às vezes é essa sensação que as pessoas têm. Como se estivessem colocando dinheiro num saco furado, como se estivesse colocando o salário no saco furado. Às vezes ele pensa e deseja um aumento, e mesmo quando ele deseja esse aumento, que ele conquista esse aumento, logo depois ele percebe que nada muda, que mesmo com o aumento, ele continua apertado, continua colocando dinheiro no saco furado, continua em dificuldade, continua com os mesmos problemas que ele estava antes de ganhar um pouquinho mais. E às vezes as pessoas se perguntam, mas por que isso está acontecendo? Será que me falta a capacidade de administrar a minha vida? Será que eu sou incompetente na administração, no gerenciamento da minha própria vida? E às vezes, nós nos fazemos uma série de perguntas para tentar compreender, tentar entender e tentar encontrar explicação para uma série de coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes nós paramos e tentamos compreender e procuramos explicação, e muitas vezes não encontramos a explicação. Vejam bem, irmãos, o que vou dizer para vocês. É comum nós dizermos assim: eu acho que Deus está pesando a mão sobre mim. Sempre que nós percebemos, como cristãos, que algo está dando errado na vida de alguém, a primeira coisa que falamos é isso: Deus está pesando a sua mão. E a palavra certa, a colocação certa, não é que Deus esteja pesando a mão, porque Deus, Ele não é um ser vingativo, um Deus que tem prazer em castigar, um Deus que tem prazer de fazer com que as coisas dê errado para você. Esse não é o prazer de Deus.
Deus não tem prazer de ver a tua vida atrapalhada. Deus não tem prazer em ver a tua vida em dificuldade. Nada disso Ele tem prazer. Portanto, se Ele não tem prazer, Ele não vai causar esse tipo de dificuldade para você. Logo se entende que Ele não está colocando a mão sobre você. Pelo contrário, Ele está tirando a mão. E quando Deus tira a mão das nossas vidas, quando Deus recolhe a sua mão sobre nós, nós ficamos totalmente vulneráveis espiritualmente. E a nossa vida então fica desprotegida em todas as áreas. E quando Ele tira a sua mão, que Ele deixa de abençoar, que alguma coisa o desagrada a ponto que ele chegar a essa conclusão que não está valendo a pena andar com você ou estar com você, pelo fato de você não valorizá-lo, pelo fato de você não valorizar aquilo que Ele está fazendo em sua vida, Ele retira a sua mão. E quando Ele retira a sua mão, você fica totalmente desprotegido, totalmente vulnerável. E o inimigo encontra brechas, encontra meios para poder causar as dificuldades da tua vida, porque Deus tirou a mão de você. Aí as coisas começam a dar errado. As coisas não se definem, não se resolvem. Por mais que você seja esforçado, por mais que você seja determinado, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha um QI elevado, um quociente intelectual privilegiado, por mais que você seja um cara preparado em termos de preparação secular, você percebe que você esbarra no limite, que você chega só até ali e não consegue progredir, não vai para frente. E o que falta para você progredir não é muitas vezes a sua vontade, a sua determinação, a tua inteligência, a tua capacidade de resolver ou de gerenciar. Muitas vezes o que está faltando para a sua vida é a bênção de Deus. Porque quando Ele abençoa, quando Ele coloca a mão, Ele viabiliza o impossível. Diga glória a Deus. Ele torna possível aquilo que parecia impossível, que parecia inatingível. Ele vem, coloca a mão sobre você e direciona a tua vida, abençoa você. E quando Ele começa a te abençoar, não tem como dar errado. Diga glória a Deus. Porque Deus não falha. E vejam bem, o povo de Deus estava vivendo isso. Vida dando errado. Dando errado. Quando o profeta Ageu falou com eles porque Deus mandou um recado. Alguma coisa estava acontecendo com eles, que Deus tirou a sua mão e deixou de abençoar. E como o homem não consegue viver sem a bênção de Deus, porque é ela que proporciona os benefícios para a nossa própria vida, ela que repreende as ações malignas que possam atrapalhar as nossas vidas. No caso deles, eles não estavam indo para frente, não estavam progredindo, não estavam melhorando. Estavam tendo aquela sensação total de vida errada, de vida fracassada, de coisas que não funcionavam, de situações que não se definiam, de coisas que não davam certo. E eles não sabiam por que estavam vivendo isso. Por que Deus estava tirando a sua mão? Por que Deus estava deixando de abençoar? Por que Deus estava deixando de fazer com que as coisas acontecessem na vida deles? E por Deus tirar a mão, eles estavam passando o maior aperto da vida deles. Eles comiam, mas não ficavam saciados. Bebiam, não se saciavam. Eles plantavam com todo esmero, com toda a dedicação, com toda a técnica que conheciam, mas na hora de colher a plantação não dava fruto, não frutificava. E as coisas não funcionavam. Eles acreditavam em Deus, se questionavam sobre a situação, e a mão de Deus recolhida não estava abençoando. Deus tirou a sua mão completamente, de maneiras que tudo estava dando errado para eles. Às vezes Deus faz assim comigo, com você, com todos nós. Ele tira a sua mão, e quando Ele tira a sua mão de sobre nós, que as coisas começam a dar errado, não funcionarem, Ele faz isso para você refletir, para você acordar,
como que dizendo: acorda, meu filho, acorda, você não está vendo que de repente as coisas não estão dando certo para você? Procura saber por que é que eu tirei a minha mão. Procura saber por que eu não estou realmente fazendo acontecer na sua vida aquilo que você quer que aconteça. E às vezes Ele permite, Ele tira a mão, a situação se aperta, se complica, porque Ele quer que você seja sacudido, que você se desperte para a necessidade de fazer as coisas do jeito dEle, do jeito de Deus. Entendendo que com Deus é assim, não adianta você tentar fazer a coisa do seu jeito, não adianta você achar: mas eu penso assim, eu acho assim. Não tem Deus, não tem nada a ver com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha. Ele acha então somente que você tem que pensar da maneira como Ele quer, como Ele determina, se você quer a bênção dEle. Diga glória a Deus. Às vezes nós achamos que podemos negociar com Deus do nosso jeito. Ah, mas eu quero fazer assim, mas eu penso assim. Se você quer fazer as coisas pensando que tem que ser do seu jeito, se prepare, porque você não vai ter a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus você só tem quando você procura fazer as coisas do jeito de Deus. Diga glória a Deus. Você faz do jeito de Deus e há respostas de Deus. E foi isso que aconteceu. Olha por que Deus estava triste. Deus usou esse profeta e mandou falar com o povo dele. O que foi que aconteceu? Era uma situação pós um exílio muito grande. Eles viviam escravos na Babilônia. Escravos. Escravo não tem direito. Escravo não sonha, não tem direito de sonhar. Só sonha com a liberdade. E eles já estavam sendo escravos na Babilônia, ficaram lá por 70 anos, exatamente por desobedecerem, por tentarem fazer a coisa do jeito deles e não fazer a coisa do jeito de Deus. Deus tirou a mão, eles viraram escravos na Babilônia. Só que quando eles se tornaram escravos na Babilônia, eles começaram a orar para que Deus tirasse deles a situação de escravos. Eles criaram o hábito, o povo de Deus, de orar 3 vezes no dia para Deus libertá-los da situação de escravidão. Eles oravam 9 horas da manhã, oravam meio-dia e oravam 3 da tarde, todo dia. Eles queriam a libertação, eles dobravam os joelhos, abriam a janela de onde eles estavam na Babilônia em direção da terra deles, e ali eles falavam com Deus uma oração pedindo: Senhor, nos leva de volta para a nossa terra. Quebra o nosso jugo de escravidão. Nós queremos voltar. Queremos então sermos perdoados. Queremos consertar nossa vida. Nos abençoa e nos leva de volta para a nossa pátria, para a nossa terra. Eles ficaram orando durante 70 anos. Depois de 70 anos, disse: bem, está na hora, Deus falou. Aí Deus fez o quê? Arranjou um libertador para eles, uma pessoa que fosse lá para libertá-los. E Deus levantou um estrangeiro, um persa, chamado Ciro. A Pérsia hoje é o Irã, viu? Deus levantou um homem chamado Ciro para libertar o seu povo. Ele foi lá, libertou, todo mundo voltou para casa. E quando eles voltaram para casa, eles estavam tão alegres com a libertação dada por Deus, que eles falaram assim: a primeira coisa que nós vamos fazer quando chegarmos na nossa terra é construir a casa de Deus, construir o templo do Senhor. Isso é a primeira obra. Nós vamos nos reunir todos juntos em agradecimento a Deus, vamos erguer um templo bem bonito, mais bonito que o templo de Salomão. E esse lugar vai ser o nosso lugar de adoração a Deus. Quando Deus os libertou, eles vieram todos empolgados, agradecidos a Deus, começaram a construir o templo e começaram a fazer, mas eles fizeram somente os alicerces. Aí depois, eles se despreocuparam. Em vez de cuidar da casa de Deus, que ia gerar bênção para a vida deles, eles ficaram preocupados com as suas próprias casas que eles tinham que fazer. Em vez de construir logo a casa de Deus, um lugar de oração,
Cada um começou a cuidar da sua própria casa, começou a se preocupar consigo mesmo. A Bíblia diz que eles faziam casas apaineladas, casas com material importado. Todo mundo começou a construir uma casa mais bonita que a outra. E eles relaxaram totalmente o propósito de construir a casa de Deus. Se esqueceram. Começaram o alicerce e a preocupação com a vida deles, a preocupação com os interesses deles, fez com que eles esquecessem daquilo que Deus estava querendo, do propósito inicial de fazer a casa de Deus. E todo mundo começou a se preocupar com a sua própria casa, em edificar a sua casa. E o tempo foi passando, e ninguém não estava nem preocupado com a casa de Deus, mas todo mundo preocupado com a sua própria casa. E Deus disse assim: não está certo, é assim. Eles só estão preocupados com eles, com a casa deles, e não se preocupam com a minha casa. Eu retiro a minha mão, vou deixar de abençoá-los. E vocês sabem quantos anos eles ficaram sem fazer a casa? 18 anos. Em 18 anos, eles cuidaram de fazer a vida deles, a casa deles, e ficaram despreocupados com a casa de Deus. E Deus disse: não dá, vou tirar a minha mão. Aí Deus tirou a mão. Quando Deus tirou a mão, as coisas começaram a dar errado para eles. Eles plantavam, mas colhiam pouco, comiam e sempre estavam precisando mais. Sem a bênção de Deus, eles até ganhavam salário, mas o salário que eles ganhavam, eles diziam que colocavam num saco furado, não enchia nunca. E a vida começou a ter dificuldades, a vida deles começou a ter atrapalhos, a ter embaraços. As coisas não davam certo, as coisas não melhoravam, as coisas não se desenvolviam, as situações realmente não progrediam, eles não cresciam, ficavam travados ou ficaram travados, não conseguiam prosseguir, não conseguiam ir para frente, havia entrave, havia uma dificuldade, havia algo que simplesmente os limitava em uma situação, e eles não conseguiam melhorar, não conseguiam prosperar. Estavam eles em desespero, sem saber por que aquilo. E o templo só no alicerce. Estavam eles em desespero, sem saber por que estavam passando aquilo. E Deus disse: está na hora de eu explicar para eles por que eu estou insatisfeito. Está na hora de eu falar para eles por que eles estão vivendo essa situação. Por que eles estão vivendo assim. As prioridades deles estão erradas. A prioridade desse povo não me agrada. Eles estão priorizando primeiramente os interesses deles e deixando o interesse de Deus para o lado. Então assim não posso abençoar, não posso fazer acontecer realmente a bênção na vida deles. Chamou profetas e disse: Ageu, vai lá e prega para eles. Fala para eles, Ageu. Explica para eles por que é que eles estão passando isso. Por que é que a vida deles não estão sendo abençoados, eles não estão sendo abençoados. Vá lá e diga a ele. E o Ageu chegou lá e foi pregar: olha, vocês não estão percebendo que vocês estão comendo, não estão se saciando, se vestindo, mas não estão se aquecendo, semeiam muito e colhem pouco. Já perceberam que vocês estão colocando o salário de vocês num saco furado? Parem para pensar, considerem o passado de vocês, disse ele. Lembre-se que vocês eram escravos, estavam lá sofrendo, pedindo para voltar, e falaram que ia ser diferente quando voltasse. Deus foi lá, tirou vocês daquele passado de escravos e os trouxe de volta para a terra, e vocês continuam do mesmo jeito, rejeitando as coisas de Deus. Deus mandou dizer para vocês que para essa situação passar, para vocês subirem o monte, tirem madeira, edifique a casa do Senhor, dela eu vou me agradar. E depois que vocês construírem a minha casa, e que eu me agradar dessa casa, eu venho e retiro a dificuldade, e faço com que a vida de vocês realmente passe a existir debaixo da minha bênção. Diga glória a Deus. Meus irmãos, as regras de Deus e os critérios de Deus não mudaram. Hoje, quando nós falamos edificar a casa, entenda que edificar-se até como pessoa,
como ser seguidor de Jesus. Entenda, quando Deus fala priorizar as coisas dele, Ele pede isso porque isso resulta em bênçãos. Cada vez que você prioriza a Deus e algo que Ele manda você fazer, você fica debaixo de uma promessa de bênção dele. Diga glória a Deus. Às vezes, nós não queremos priorizar as coisas de Deus e queremos que Ele nos abençoe. Mas como que Ele vai nos abençoar se nós não priorizarmos aquilo que Ele pede? Por quê? Porque quando Ele pede exatamente para você fazer, para que você realmente esteja debaixo da promessa dEle. O que é que você tem priorizado? Quais são as suas prioridades? Só trabalho, você não tem tempo para Deus porque tem um monte de coisa que são interesses e são prioridades na sua vida? Você acha que você pode viver do jeito que você imagina que tem que viver e do jeito que você acha que deve viver? Saiba que se você não fizer do jeito de Deus, você pode perder a bênção dEle ou a mão dEle sobre você. Valorize as coisas de Deus. Não seja mesquinho com respeito àquilo que se refere à casa dEle e à obra dEle aqui na terra. Porque quando você prioriza isso e valoriza isso, com certeza Ele tem promessas de bênçãos. E com certeza Ele vai costurar esse saco que está furado na tua vida, que faz com que tudo realmente desça pelo ralo. Ele vai corrigir aquilo que você não está compreendendo, a ponto de você semear tanto e colher tão pouco. Na hora em que você fizer do jeito que Ele manda, você vai ver como a mão dEle vai estar sobre você para te abençoar, para viabilizar os teus projetos pessoais, os desejos do teu coração. Por quê? Porque você precisa da bênção dEle. E se a bênção desse Deus estiver com você, não tem limites tudo aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Não tem limites. Então, nesta noite, eu quero que você reveja a sua escala de prioridades diante do nosso Deus. Se você quer um 2011 abençoado na sua vida, de resultados, reveja a sua escala de prioridades. Veja o que é que tem sido mais importante para você. Se Deus está incluído nessa escala de prioridades. Se a obra de Deus está incluída nessa escala de prioridades. Jesus deixou bem claro que Ele tem que ser a nossa prioridade. Para Ele poder fazer da nossa vida tudo aquilo que desejamos, que queremos ou almejamos, Ele tem que ser a prioridade, tem que ser o mais importante. Por isso que Ele disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar. Ele não disse em segundo, nem em terceiro. Ele falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quais são as demais coisas? É tudo aquilo que faz parte dos teus interesses, dos teus sonhos, dos teus desejos de consumo ou não. São as demais coisas. Deus entende que todas as outras coisas na tua vida devem então serem secundárias, porque o mais importante tem que ser Ele, Jesus Cristo. Ele tem que ser mais importante do que o teu marido, tem que ser mais importante do que a tua esposa, tem que ser mais importante do que os teus filhos, tem que ser mais importante do que o teu pai, tem que ser mais importante do que a tua mãe, tem que ser mais importante do que o teu trabalho, tem que ser mais importante do que tudo. A Bíblia é quem diz isso. E quando você consegue priorizá-lo desta forma, se prepare, porque as outras coisas são acrescentadas automaticamente em sua vida. Antes de você pedir, Deus já está confirmando e já está abençoando. Diga glória a Deus. Mas às vezes nós trocamos Deus por uma série de coisas que Ele passa a ficar no segundo plano. Então, se isso está acontecendo com você,
Reveja exatamente essa escala de prioridades que você tem, porque para Deus essa escala ela é importantíssima, porque essa escala é que vai determinar a bênção ou determinar a ausência de bênção na sua vida. Veja como você realmente lida com as suas prioridades, como é que você tem vivido a sua vida nessa questão, e procure corrigir, acertar, porque quando você acertar e colocar do jeito de Deus, tenha certeza que essa necessidade que você tem hoje, ela vai deixar de existir, porque o Senhor vai colocar a sua mão e vai viabilizar a sua bênção sobre a sua vida. Portanto, pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. E que Deus possa nos abençoar. E que possamos entrar no ano de 2011 com toda a convicção, com toda a certeza, que temos então que fazermos a nossa parte, para que tudo dê certo da maneira como nós queremos. Amém? Pensa nisso e que Deus te abençoe e te ajude no nome de Jesus. Espero que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração e que tenha levado você a refletir sobre os posicionamentos então que devem serem tomados para que Deus possa abençoar a sua vida da maneira como você está querendo. Eu aproveito, antes de fazer uma oração por você, e convido você para nos visitar na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de São Luís do Maranhão, na rua Raimundo Corrêa, 355, do Monte Castelo. E você pode perceber no rodapé o endereço, os telefones. Você pode entrar em contato conosco pedindo oração. Nós vamos ter o maior prazer de poder orar por você e pedir que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que está com a vida travada, que as coisas não têm dado muito certo, e quem sabe o desespero já tem tomado conta desse coração, e essa sensação de abandono tem levado essa pessoa a imaginar ou achar que Deus está indiferente com respeito aos seus problemas, o que na verdade nós sabemos que não é verdade. Mas nós te pedimos, Deus, te revela essa pessoa, mostra para essa pessoa o que é que o Senhor está querendo de fato com a vida dele ou com a vida dela, e através de um posicionamento, de uma tomada de posição, que Deus possa derramar das suas bênçãos infinitas sobre a vida dessa pessoa, repreendendo todo o embaraço, todo o atrapalho, todo o entrave, toda a dificuldade e tudo aquilo, meu Deus, que tem de uma certa forma gerado infelicidade no coração dessa pessoa. Derrama da tua bênção, do teu poder, abençoa o lar, a casa, a família dessa pessoa, e que teus milagres se manifestem para fazer acontecer, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode operar. Deus, oramos por todos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,